Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser. E que vai nos ajudando a conhecer essa antessala onde Ele está nos sustentando. Porque se eu vivo o meu cristianismo somente na sala que eu conheço, a sala das minhas virtudes, a sala dos meus empenhos, a sala das minhas coragens, das minhas disciplinas, eu corro o risco de viver um cristianismo sem Cristo, sem Deus, sem graça. E à medida em que eu vou perdendo o meu vício, a minha vitalidade, o que me sobra? É aí que muito desamparo estabelece. É aí que muita fé, que parecia fé, cai por terra quando você percebe que não há Deus naquela história. Há apenas uma busca de si mesmo. Parece religiosa. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos. Isso em hebraico chama-se debir. O debir, na cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. O quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o santo dos santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado. Só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente, como eu pude. Não estou falando de estudo acadêmico, mas de você compreender na prática da fé o que significa ser sustentado por Deus. Porque essa frase é usada tantas vezes, mas quem de fato sentiu isso? Deixar de hipocrisia. Quem de fato sentiu que depois de não haver mais forças humanas, você experimentou uma força que não era sua, que te segurou? O diácono Nelson Correia canta tão verdadeiramente: quem me segurou foi Deus. Sim, chegar à verdade dessa expressão, e não apenas a repetição. Que Deus me sustente na hora da minha dor, tá? É bonito dizer isso. Mas isso só vai acontecer se a minha espiritualidade for aprofundada e eu viver um caminho em Deus que me faça visitar pelo menos de vez em quando esse debir, esse santo dos santos. Porque uma religião que não me coloque a sós com Deus, ela pode ser muitas vezes uma prática social, um compromisso de domingo, vou à missa, volto para casa, e ainda não sou capaz de viver os benefícios da minha fé, que é justamente acreditar que há um Deus que me antecede, que chegou antes de mim, que fez por mim.
Eu acho bonitinho porque eu tenho uma equipe de trabalho que me ensina humanamente o que significa também isso. Graças a Deus, tenho uma equipe a mesma equipe há muitos anos. Nós já somos irmãos de estrada, né? E eu acho tão delicado da parte deles, é claro, são todos remunerados por isso, mas eu estou falando é do amor que transborda. Eu não estou falando do fruto da remuneração, não é só competência, é amor. Quando chegam antes de mim para preparar por mim, quando eu for exercer o meu ministério, esteja tudo de acordo, sabe? A equipe que prepara o som, que prepara o palco, que prepara o cenário, que prepara o lugar que eu vou esperar. Quantas pessoas realizam com carinho, às vezes um camarim, pessoas que eu nunca vi na minha vida. Aquela comunidade que está me recebendo, você vê os detalhes do carinho nas pequenas coisas. Alguém fez por mim antes de eu chegar. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, eu falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual, me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Isso faz com que a gente viva uma experiência de Deus tão interessante, porque Deus deixa de ser uma troca de favores, uma instância onde nós trocamos favores. Não é assim que nós precisamos compreender, que nós devemos compreender a nossa espiritualidade. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia. Então não preciso fazer promessa para agradar. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa. Sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus.
Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda. Isso é mesquinho demais. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebi que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. É interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, não é? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas, e foi além, não ficou parado nelas. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Aquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigar as causas da morte, uma parada cardíaca, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe.
A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. O check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, Padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, Padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez, a Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo,
um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina, de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje, pode ser num futuro, um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer, olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento, nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante,
sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então quando renascem os cabelos, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocada não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse, padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele, todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido, dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado? E você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira.
Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. E para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco. Enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, né? 2010, 2011. Continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram. E depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui, trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. A gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. Já disse isso aqui, a Adélia Prado tem um poema lindo que ela fala: a experiência religiosa consiste, não é um poema, é um texto que ela escreveu, uma declaração que ela fez, sei lá. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Lembra, o exercício do perdão é contrato, igual eu estava dando o exemplo no início aqui do programa. Eu perdoo, mas a criatura perdoada tem que se comprometer com o perdão que recebeu. Tem que fazer um esforço para mudar. Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? Cida morava na roça naquela época. Eu passava as minhas férias lá em Albertos, uma roçazinha que tem lá perto de Formiga. E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo e lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós.
Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue administrar, desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história, enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de, olha, estava legal isso. Não. É sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas.
Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que elas só escutam inveja. Não tem aquela história, gente? Eu colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente. Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, de às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou e ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo, mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, e faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não. Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue. Quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins? Por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de julgar a água podre fora, de julgar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu.
Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio, eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu, olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade, para que pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim, sobre você. Mas eu achei interessante porque ela está vivendo um pouco um conflito que tem sido muito comum nos dias de hoje. Ela fala: padre, o que tem me feito sofrer é o meu questionamento sobre a vida. Eu me vejo, me amo, me importo com o que pensam de mim, mas de forma positiva. As críticas eu uso para melhorar, os elogios enchem meu ego, tudo bem. Aliás, eu era assim. Até que comecei a me questionar o porquê de me sentir satisfeita com essas coisas. Afinal, só tem importância para mim, e ao concluir que todos nós somos sozinhos. No fundo, somos sozinhos. Chegar a essa conclusão me desesperou. Retirou até mesmo o sentido do que eu tinha para esse reconhecimento que o outro me dava. Eu me sinto só. E como se só eu me preocupasse comigo. Quando me falam, sinto acolhida, mas quando penso que o que as outras pessoas falam são palavras jogadas fora, eu vejo o quanto só eu tenho importância para mim. Minha solidão se aprofunda e eu me pergunto, então, para que viver? Para que estudar, trabalhar, procriar, se isso só tem sentido para mim? Quero voltar a ser eu mesma, porque eu sempre amei ser quem eu sou e hoje tenho sentido muita dificuldade de viver esse sentimento. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Essa perda do sentido da vida. Primeiro que ela fala uma coisa que é muito verdadeira. No fundo, nós somos sós. Ninguém pode nos livrar dessa solidão. Aliás, esse livro que eu vou lançar agora, se Deus quiser, em junho, chama-se Orfandades, o Destino das Ausências. É um livro de contos em que eu, a partir de personagens e de histórias, eu trato, dessas orfandades que são naturais desta insuficiência da condição humana, que é, no fundo, eu acabo tendo que experimentar as minhas questões mais fundamentais sozinho. É claro, o outro do meu lado me ajuda, mas em última instância, sou eu e minhas misérias, O outro não consegue acessar tudo que eu sou, como eu gosto sempre de dizer, porque eu sou um totalmente outro. O outro é um totalmente outro. Por mais que eu esteja ao lado daquela pessoa, eu não tenho como acessar a totalidade dela. E essa incapacidade de ser acessado na nossa totalidade gera uma solidão, uma sensação de ser só. Porque é aquele momento em que você não tem palavras para definir o que você sente. Essa é a solidão. É aquele sentimento que nem você entende. É aquela mágoa que nem você compreende porque tem. É neste lugar de solidão que moram todos esses sentimentos que são muitas vezes difíceis de serem entendidos. Agora, é interessante que a sociedade moderna tem acentuado muito essa sensação de solidão, pelas características que são próprias dos dias de hoje,
A dificuldade dos vínculos, como nós já falamos em outros momentos também. A facilidade com que as pessoas se desprezam, com que elas se trocam. A falta de fidelidade. A falta de confiança. Muitas vezes a falta de verdade na relação. Isso aprofunda muitas vezes essa solidão. Faz com que a gente se sinta cada vez mais solitários. E volto a dizer, não é essa solidão de você não ter alguém ao lado. Não, estou falando daquela que você experimenta de maneira inevitável, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Até na abertura do livro, eu estou escrevendo um texto para colocar lá. Eu estava pensando nisso ontem. Estava escrevendo lá. Não há cuidado humano que possa nos socorrer desta sensação de solidão. Eu acho que é a solidão que nós vamos experimentar na hora da morte, né? Que é quando você, mesmo que você tenha um médico segurando na sua mão, mesmo que você tenha um amigo, uma mãe, você vai só. E eu não estou negando aqui a dimensão espiritual, não. Eu estou falando da matéria. É deste corpo que tem fim. Deste corpo que padece solitário, né? Aí a fé nos ajuda a entender que essa experiência será vivida na presença de Deus e que Ele nos dá o suporte, o conforto, né? A força para ultrapassar essa fronteira. Tudo bem, a fé nos ensina isso. Agora, antropologicamente, nós vamos enfrentar isso de maneira muito dura. Agora, como é que eu posso fazer para que essa orfandade, essa solidão, não venha retirar as minhas esperanças? Como aqui, né? Essa menina já teve muita facilidade de ser quem ela era, muito elogiada por todo mundo, certamente uma pessoa muito querida, mas de repente ela mergulhou nessa solidão e ela descobriu de que nada valeria, não adianta o outro me reconhecer se eu não me reconheço. Não adianta o outro me querer bem se eu não me quero, se eu não me acolho. E aí, minha gente, nós entramos nessa questão que nós já tocamos tantas vezes, mas que ela é sempre atual, ela é sempre necessária de ser dita. O ser humano que não se acolhe, o ser humano que não se conhece, que não está disposto a viver esse dilema de ser quem é, não vai alcançar, não vai conseguir viver essa realização humana. Ele vai se perder, porque o mundo de hoje tem dificultado cada vez mais este autoconhecimento. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos superar cada vez mais esse conforto que o autodesconhecimento pode nos trazer. Porque a falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento, né, a falta, ela pode gerar um conforto temporário. Eu não estou nem aí com os meus problemas, eu quero mais é viver minha vida, eu quero mais é tocar o meu dia a dia. Deixa os problemas, outro dia eu resolvo. Pois é, mais cedo ou mais tarde a vida vai nos cobrar. Por isso que o autoconhecimento, e a gente começa aprendendo isso desde criança, quando a gente é bem orientado para esse processo, ele vai criar adultos mais dispostos e mais com uma imunidade um pouco melhor, né? Para dar conta dessa vida. Porque se você não toma cuidado, se você não se percebe, você corre o risco de arrastar todos os dilemas que deveriam ter sido resolvidos na adolescência para a juventude. E da juventude para a idade madura e depois para a velhice. E aí, porque você não resolveu aquele conflito na hora certa, você corre o risco de depois não ter condições de resolver. Porque estão todos acumulados. Superar essa superficialidade dia a dia. É inevitável. Olha, a nossa cultura, ela favorece a superficialidade. Os ambientes que nós frequentamos, muitas vezes, eles favorecem a superficialidade. Você vê pela altura da música, que impede que as pessoas conversem. O livro que muitas vezes nos chama a atenção,
O livro que às vezes a gente quer ler, mas esse livro está tão chato, eu não estou entendendo muito. Por quê? Porque aquela leitura está te retirando da zona de conforto. Eu gosto muito de ler coisas que eu não entendo no primeiro momento, porque eu saio da minha zona de conforto. Ler aquilo que eu já sei, que sentido tem isso? Eu preciso o tempo todo sair da minha zona de conforto. E isso é existencial. Se eu quiser dar conta de mim, se eu quiser lidar melhor comigo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E como é que eu saio da minha zona de conforto? Na minha convivência, no meu encontro com os outros, com os que são diferentes de mim. E até mesmo com os que são meus amigos e que são parecidos comigo, também posso sair da zona de conforto, desde que eu permita que aquele relacionamento não seja superficial. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma postura superficial. O nosso desejo tem que ser alcançar sempre o mais profundo de nós mesmos. Eu preciso me motivar a querer ir mergulhando cada vez mais em águas mais profundas. É a proposta de João Paulo II naquele tempo, que ainda continua atual. A proposta de Jesus para nós é essa: vamos sair da margem, vamos aprofundar. O nosso processo de fé pode nos favorecer isso. Porque se a gente não aprofunda, minha gente, nós não saberemos entender essa solidão e não saberemos administrar. A superficialidade, ela não favorece a experiência da solidão. Isso é um fato comum. Eu não suporto ficar sozinho, isso não pode. Eu não suporto parar de trabalhar, eu não suporto ficar quieto. Que isso? Ah, mas eu sou assim. É aí que está a zona de conforto. A palavra eu sou assim, ela significa a zona de conforto. Mas quem disse que você tem que ficar assim a vida inteira? Quem disse que você, mesmo sendo um trabalhador ativo, sendo dinâmico, quem disse que você também não pode ser afeito a uma reflexão que vai te fazer parar? Você que não gosta de ler, quem disse que você vai morrer sem poder fazer aí, despertar em você o gosto pela leitura? Buscar a profundidade. Você que só escuta aquela música que... Não. Você tem condições de fazer a experiência da profundidade. Porque é ela que nos dá condições de lidar com as nossas questões mais fundamentais. E a gente não pode morrer sem resolver esses conflitos, viu? E eu quero sempre oferecer o programa de direção espiritual como uma oportunidade para a gente aprofundar essas questões humanas. Para a gente poder refletir a vida. E a partir da reflexão que fazemos, ultrapassar essa zona de conforto e chegar do lado de lá um pouco melhor do que quando estávamos aqui. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário. Eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda.
Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu lembro quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio,
quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. O que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. Então a primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Nessas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali, e nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. O coração que vai ser tocado é aquele coração que se reconhece. É aquele coração que já está com coragem de dizer quem é. Ali Deus trabalha. Ali Deus opera. Porque onde existe hipocrisia, onde existe falsidade, Deus vai ter muita dificuldade de agir. Não porque Ele não quer. É porque a falsidade e a hipocrisia funciona como um plástico que a gente coloca por cima e a água não penetra para fertilizar a terra e as sementes que estão ali dentro. Por isso, não tenha medo de reconhecer quais são os seus defeitos, quais são os limites e qual é a luta que você precisa estabelecer para superar tudo isso. Porque reconhecer tudo isso já é dar um passo na direção da vitória. E você merece.
Tenho certeza disso, sem medo de errar. Por causa da fé que eu professo, por causa do Jesus que eu conheço. Deus não quer que ninguém morra fracassado. Deus nos quer experimentando o melhor da vida. Deus nos quer tocando no mais bonito dos nossos sentimentos. Deus nos quer explorando as nossas possibilidades. Deus nos quer quebrando as muralhas. Deus nos quer quebrando as distâncias. Deus nos quer criando laços. Deus nos quer verdadeiros, fiéis, livres. Deus nos quer construindo uma história que vale a pena. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos que isso não está acontecendo em nós, é gesto de conversão analisar o que está errado e trabalhar para recuperar o que está errado. Nós não estamos condenados. A condenação seria: eu não tenho mais o direito de lutar. Aliás, isso deve ser muito triste. Uma pessoa não ter mais direito de lutar. Restringir a possibilidade de luta de uma pessoa. Mas nós temos o direito. E por menor que seja esse direito, se a gente o exerce bem, aos poucos ele vai dilatando. Porque ninguém pode segurar o ser humano que sabe aonde quer chegar. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas.
Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, aqui é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não.